Senhoras e senhores, bom dia. Em nome da Escola de Magistrados do Tribunal da Regional Federal da Terceira Região e também da Associação dos Juízes Federais dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, eu declaro iniciados os trabalhos referentes ao evento denominado O Avanço da Inteligência Artificial e a Justiça, Reconhecimento Facial, Utilização e Implicações, Brasil e Estados Unidos. O tema da inteligência artificial é um tema bastante complexo, tão complexo quanto inovador, porque vem assumindo uma importância cada vez mais impressionante em tudo que se refere à nossa vida comum e, consequentemente, na solução dos conflitos, de modo geral, conflitos de natureza civil, conflitos de natureza criminal. Então, nesse sentido, o professor Flávio Archel, eminente e consagrado professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, trouxe a oportunidade de nós ouvirmos aqui um advogado norte-americano, especialista no tema, e a partir dessa oportunidade nós procuramos desenvolver este evento trazendo aspectos técnicos, que vão ser ministrados na primeira exposição, e também, além, evidentemente, da experiência norte-americana, também aspectos de pensamento doutrinário, de pensamento técnico, científico, jurídico, que serão constituídos pela segunda parte da exposição. Então, nós convidamos também o desembargador Paulo Sérgio Domingues, aqui presente, ao meu lado, para presidir a primeira mesa de exposição. O desembargador Paulo Sérgio Domingues, como todos já conhecem, desembargador federal nesse TRF da Terceira Região, é mestre em Direito pela Universidade Johann Wolfgang Goethe Universidade de Frankfurt, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, foi juiz federal diretor do Foro e assessor da presidência do TRF3, é professor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito de Sorocaba, foi presidente da AJUF no biênio 2002-2004 e também é o coordenador e o principal responsável pela implantação do processo eletrônico aqui na Justiça Federal da Terceira Região. Então, alguém que tem conhecimentos muito acima da média em questões técnicas, não apenas na questão jurídica, processual, mas também na questão técnica que permeia a transição do nosso modelo processual, do papel para o eletrônico. Então, feitas essas primeiras considerações, eu passo a palavra, então, ao desembargador Paulo Sérgio para conduzir a primeira exposição. Bom, muito bom dia. Queria cumprimentar os meus colegas de mesa e especialmente meu amigo Alessandro de Aféria, generoso, gentil, como sempre, né? E eu nunca vi apresentar presidente de mesa, de painel, pelo menos, né? Mas já que ele fez isso comigo, vou fazer com ele também. O doutor Alessandro de Aféria, graduado pela USP, pós-graduado em Direito Processual também pela USP, juiz federal aqui na Terceira Região desde 1999, titular da primeira Vara Federal Criminal de Júris e Ações Penais, também coordenador-geral da Central de Penas Alternativas da Justiça Federal de São Paulo, corregedor da Unidade de Trânsito Provisório da Superintendência Regional da Polícia Federal de São Paulo, coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TRF da Terceira Região e conselheiro do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas da Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo. Eu cumprimento também o doutor Alan, o meu também amigo e colega de turma, Flávio Archel, meu amigo há tantos anos, tá? E o doutor Eduardo Fernandes Gonçalves, que é o nosso primeiro expositor, que é capitão da Polícia Militar de São Paulo, trabalhando atualmente no Ministério da Justiça e Segurança Pública, na área de bancos de dados em sistemas e reconhecimento facial do monitoramento nacional de veículos. Trabalhou na área de tecnologia da PM de 2010 a 2018, na área de TI dos bombeiros em 2005, possui MBA executivo pelo INSPER, pós-graduado em gerenciamento de projetos práticos do PMI, engenheiro civil pela Universidade de Guarulhos, formado em Direito pela Universidade de Bandeirantes de São Paulo, formado na Academia da Polícia Militar do Barro Branco, possui curso de bombeiro para oficiais e formação em processamento técnico de processamento de dados pelo Colégio SAA. É pessoa com a mais qualificada experiência nessa área, tanto profissional como acadêmica, e
e vai nos brindar com colocações bastante instigantes a respeito da questão do reconhecimento facial na nossa realidade brasileira, sobre instrumentos e tecnologias. O tema é bastante assustador, eu não quero me alongar, vou só me reportar a 2 slides que apresentei aqui na terça-feira desta mesma semana, quando estávamos falando sobre o futuro do trabalho e tecnologia e a previdência. E eu apresentei aqui um cenário talvez meio apocalíptico sobre o futuro do trabalho no país e no mundo, né? E mostrei aqui um slide, foi bem cruel, porque era perto da hora do almoço, e eu mostrei um slide assim, que era no site do Outback, e tinha uma cebola daquelas do Outback, assim, maravilhosa, assim, e o slide era sobre uma reportagem que dizia que algumas filiais no Outback, nos Estados Unidos, já estão utilizando sistemas de reconhecimento facial para monitorar os seus garçons, né, os seus o tempo, as expressões deles, se eles estão sendo simpáticos com os clientes, se estão sendo agradáveis, né? E alguns nem acharam isso tão preocupante. Eu disse, mas daqui a pouco isso vai ser feito com o cliente. Eles vão monitorar o seu cliente para saber se aquele cliente gostou ou não gostou da comida, se ele foi simpático ou não, né? Se ele merece ser bem tratado na próxima vez que ele for ao restaurante ou não. E, para mostrar como isso já está acontecendo, eu trouxe também um outro slide falando de uma empresa que já está vendendo sistemas de reconhecimento facial no Brasil para igrejas, para verificar se a pregação do pastor está sendo suficientemente impactante para provocar reações positivas nas pessoas que estão ali assistindo o culto, né? Nem clientes do restaurante, nem os fiéis provavelmente foram consultados a respeito disso, né? É um tema bastante instigante, só esse um pequeno aspecto que eu queria trazer para vocês, e já sem mais nenhum atraso, eu passo imediatamente, agradecendo a sua presença, a palavra ao capitão Eduardo Fernandes Gonçalves. Muito obrigado. Fica à vontade. Senhores, bom dia. Em nome do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que hoje é comandado por um colega dos senhores, o juiz federal Sérgio Fernando Moro, eu agradeço o convite e a oportunidade de estar colaborando com o tema de reconhecimento facial. Eu vou até pegar uma carona nas explicações do senhor, né? Sobre o Outback, né? Hoje a gente teve há um tempo atrás uma tentativa também através dos outdoors do metrô, em que tinha um comercial, a pessoa olhava por trás, tinha uma câmera, e essa câmera capturava as feições das pessoas e conseguiria traçar, né, se estava sendo adequado ou não aquele tipo de comercial. A exposição hoje, ela tem um pouco o caráter de informar os senhores como que é feito um processo de reconhecimento facial, quais são as etapas e em que ponto nós estamos, quais são as dificuldades, quais são as possibilidades dessa aplicação no cenário nacional hoje. E eu vim até como ouvinte, porque para nós é muito importante saber o que a área jurídica pensa a respeito desse tema. Porque a gente está focado muito na área técnica, né? E qual é o posicionamento da área jurídica para a gente saber que caminho que a gente caminha, para onde que a gente vai hoje, né? Eu queria também, no final, mostrar um pouco para os senhores o que está sendo feito com a mesma técnica do reconhecimento, só que ela nem não é facial, né? Ela segue o mesmo processo do reconhecimento facial, mas nós estamos aplicando muito hoje para reconhecimento de veículos. Hoje nós estamos com um sistema no Ministério da Justiça, com mais de 11.200 pontos de captura em todo o país, e cruzamento desses pontos de captura com as diversas bases hoje criminais e de comportamento de veículo, com a finalidade de emissão de alertas para os órgãos policiais. E é nesse mesmo caminho que nós vamos seguir com o reconhecimento facial. A ideia é que a gente termine isso com um alerta na ponta da linha, né? Hoje, eu vou fazer até um pouco de misturar um pouquinho a parte de slide e uma parte prática, né? Conseguimos encontrar um projeto bem interessante e simples, até para ilustrar o reconhecimento facial. Até eu deixo como uma dica. Tem um site hoje de internet chamado Udemy.
os senhores podem encontrar grandes cursos nessa plataforma, né? Curso de R$19,90 até de 4 meses de duração, né? Então tem 2 projetinhos que eu usei até para fazer a referência bibliográfica também, da onde foi utilizado a informação. Então foi utilizado 2 cursos, né? Um de detecção e um de reconhecimento. Até porque eu tenho uns exemplos muito bons para ilustrar para os senhores. A parte de reconhecimento facial, ela passa por 2 etapas, né? Ela passa pela detecção e pelo reconhecimento. É a mesma regra aplicada, por exemplo, nos radares de fiscalização de trânsito. Ele detecta a placa do veículo, uma vez detectada, ele faz o reconhecimento da placa do veículo e a extração dos caracteres. Para o rosto das pessoas, é o mesmo tipo de processo que é feito, né? Vou pegar uma imagem nossa aqui, para ilustrar, do meu curso de formação de bombeiros, né? Vamos supor que essa imagem aqui ela seja capturada por uma câmera de vídeo monitoramento. O algoritmo ele é construído de uma forma que ele começa a escanear ponto a ponto dessa imagem, né? E para cada pixel dessa imagem, né, o menor valor possível dessa imagem, ele faz uma combinação entre preto e branco. Começa a meio que fazer uma média. Aí ele pula para o do lado, e pula para o do lado, e pula para o do lado, de uma forma que ele faça isso para todos os pixels dessa imagem aqui. Para eu conseguir treinar o algoritmo e ele detectar o rosto, é igual a gente treina bem semelhante, um cachorrinho para poder ir buscar o osso, né? A gente joga, vai lá buscar. Então, quanto mais ele vai fazendo isso, mais ele vai ficando treinado. Quando a gente faz a mesma coisa para detecção e para reconhecimento, nós temos que treinar o algoritmo de reconhecimento facial para que ele consiga fazer aquilo. Então, basicamente, a gente constrói um classificador. Então, eu tenho que ensinar ele a fazer esse tipo de identificação. O que eu faço? Eu mostro aquilo que são faces para o algoritmo e mostro aquilo que não são faces. Então, quanto mais eu faço isso, mais ele aprende. Isso não só para isso. Para a gente conseguir chegar na identificação do que é uma pessoa sorrindo, eu tenho que ensinar o algoritmo o que é uma pessoa sorrindo e o que não é uma pessoa sorrindo. E quanto mais eu vou fazendo isso, mais ele aprende. Sabe que os senhores já fazem isso sem perceber, né? Muitos aqui têm um Facebook. Lembra algumas vezes que a gente vai fazer uma postagem e fala assim, olha, isso aqui é tal pessoa? Isso aqui é tal pessoa? Quem tem o Google Fotos faz bastante isso, né? Ó, essa pessoa é a mesma que essa? Ou seja, por trás, ele está fazendo um reconhecimento facial e está pedindo para os senhores colaborar com o algoritmo dele, que ele identificou 2 pessoas parecidas. E os senhores estão ensinando o algoritmo a dizer se é ou não aquela pessoa. Então, para eu criar a primeira etapa de detecção, eu tenho que fazer o que é e aquilo que não é. Para muitas outras coisas, ele funciona. Por exemplo, se eu quiser identificar aqui, nesse ambiente, o que é uma cadeira, eu tenho que encher o algoritmo de fotos do que é uma cadeira e eu tenho que encher o algoritmo daquilo que não é uma cadeira. E aí ele vai pegar uma imagem e vai falar, ali tem uma cadeira. Quando os senhores, por exemplo, num processo, tem um monte de provas para analisar e manualmente não tem condições de fazer aquilo, os senhores têm hoje na internet os classificadores para aquilo que os senhores procuram. Por exemplo, os senhores querem procurar uma arma, diversas fotos apreendidas num aparelho celular. Os senhores vão ter que pegar um classificador do que é uma arma, colocar num diretório um monte de fotos, que, por exemplo, pode ter vindo numa extração de celular, roda esse algoritmo, ele vai olhar foto a foto, pixel a pixel, fazendo várias combinações, e vai falar, ó, acho que achei uma arma ali, achei uma arma ali, achei uma arma ali. Ele já vai separar as armas, por exemplo, que os senhores encontraram milhares de fotos naquele momento, ou alguns outros objetos. Até hoje, estava a biblioteca que foi utilizada para fazer o teste, ela tem já algumas coisas, ó, quero identificar uma banana, quero identificar um relógio, quero identificar uma arma, uma pessoa sorrindo. Ele
tem alguns já pronto. Isso a gente não precisa hoje construir do zero, a não ser que seja algo muito específico, que são utilizados até para trabalhos acadêmicos. Mas isso hoje, na própria comunidade, hoje que trabalha com a parte de reconhecimento facial de imagens, já tem isso pronto. Pedofilia tem quando indica, a gente, vamos dizer, se for algo muito específico, a gente consegue pegar aquelas imagens que foram obtidas nas operações de pedofilia, até mesmo nos vídeos, e preparar um algoritmo específico para obter aquilo lá. Então a gente vai praticamente carregar todas aquelas imagens que foram consideradas de pedofilia e, por exemplo, entrar num site de roupas infantis que tem criança e que não tem nada a ver com pedofilia, para fazer essa parte do lado direito, que seria o não faça, a parte negativa. Treinar um algoritmo, ele consegue rodar em cima disso daí. Tá? Eu vou mostrar um exemplo de como que é feito. Né? Essa imagem ela é muito famosa para quem trabalha na área de imagens, que é a Lena. Né? Ela saiu numa revista há muito tempo atrás, e essa imagem ela é muito utilizada, foi muito utilizada para treinar os algoritmos atuais. Né? Então, para cada ponto, ele faz essa combinação do que é e do que não é, e a partir da hora que ele cai naquela condição previamente estabelecida, ele segue para a próxima. Ele encontrou a combinação parecida, segue para a próxima. Se a outra não for, ele cai. Aí ele sai do algoritmo e ele não identifica aquilo que a gente está buscando. Esse mesmo processo ele serve para tudo. Para eu, num veículo, identificar uma placa de um carro, para poder fazer o reconhecimento da placa, ele vai fazendo exatamente o mesmo processo. Ele tem que buscar no meio daquela imagem o que é um retângulo, para poder fazer para do retângulo poder passar para a próxima etapa, que é o reconhecimento facial. Se eu quiser buscar uma cadeira nisso daqui, ele vai fazer exatamente a mesma regra. Só que nem tudo é tão simples dessa forma. Né? Nenhuma imagem é igual a outra. A imagem da Lena é diferente, por exemplo, da imagem uma formatura do curso de bombeiros aqui. Por quê? O tamanho muda, o posicionamento da pessoa muda, o rosto da pessoa fica maior ou menor. Então a gente começa a ter hoje já um dos primeiros problemas que a gente tem para isso na parte de detecção. Para cada tipo de posicionamento de uma câmera, ela tem que ser feita essa calibração, digamos assim. Eu peguei aqui um exemplo. Vou entrar agora num servidor nosso que roda lá em Brasília. Né? Eu peguei uma imagem de uma pessoa que tem uma face de olho. Deixa eu rodar ela aqui. Identificou o rosto da menina. Por quê? Caiu na combinação certinha. Tem 3 fatores que a gente altera, que são os vizinhos, o tamanho mínimo e o tamanho máximo da imagem. Vamos supor que essa imagem tenha sido capturada num ponto de câmera. Eu tenho que partir do princípio que ela sempre vai estar, as pessoas sempre vão estar passando exatamente do mesmo tamanho, do mesmo jeito, do mesmo tipo de visualização ali, para eu conseguir identificar esse rosto. E aqui eu mostro também um outro tipo de finalidade, a contagem. Se eles observarem aqui, ó, tem o número 1. Significa que tem uma pessoa naquela foto. Se a gente tivesse aqui uma câmera filmando os senhores, ele já daria uma contagem em tempo real. Olha, aqui tem tantas pessoas, porque ele vai contando um a um as detecções. Né? O valor de baixo é o posicionamento da imagem e o tamanho do retângulo. Vou pegar agora uma imagem da formatura. CBO. Deixa eu ver se é esse aqui. Os senhores repararam que a mesma imagem que está aqui, ele não conseguiu, com a mesma regra, traçar nenhum tipo de retângulo em cima do rosto? Porque se os senhores perceberem a imagem da menina que estava na outra imagem, ela é maior, o posicionamento é maior, né? Então, ou seja, não conseguiu identificar ninguém. Por quê? Já para esse tipo de posicionamento de câmera, a gente deveria trocar todos os parâmetros para pegar um rosto menor, né? E ter, a gente chama de vizinhos, né?
Ele tem uma regra de um vizinho para outro para a gente conseguir ter uma triagem melhor. Então, já começa a aparecer outro problema. Dependendo do tipo de câmera, a gente tem que mudar o posicionamento. Vou pegar essa aqui. Olha o que aconteceu na imagem. Ele contou... Deixa eu ver aqui. Sete pessoas. Ele fez a contagem de 7 pessoas. Mas olha o que ele fez. Identificou a menina lá atrás, identificou essa aqui. No meu rosto, posicionou 2 retângulos. No meu irmão, 1 e 1. Achou que a mão do meu irmão fosse um rosto também. E não contabilizou a menina aqui atrás. Então, já começa a aparecer as primeiras dificuldades, né? Para cada tipo de câmera, a gente tem que ter um tipo de regulagem diferente. Os senhores vão encontrar hoje um monte de gente falando de reconhecimento facial, de empresa, de tudo quanto é jeito. Não, eu faço reconhecimento facial. Sempre, senhores, tem uma coisa em mente. O básico, o feijão com arroz de todo o reconhecimento facial hoje, na sua grande maioria, ele parte de um algoritmo hoje chamado de OpenCV, que ele é aberto, tem várias bibliotecas para vários tipos de linguagem de programação, Java, PHP, Python, e sempre vai passar por esse tipo de processo. Eu vou ter que detectar a pessoa, vou ter que fazer o reconhecimento, e vou ter que trabalhar com os parâmetros de configuração para cada ponto de imagem. Se eu quisesse conectar hoje a câmera da rodoviária do Tietê para correr todo esse processo aqui, eu trocaria a entrada, que hoje são essas imagens aqui, para ele identificar e conectar com a câmera da rodoviária do Tietê. Se eu tiver 30 câmeras hoje na rodoviária do Tietê, para cada uma daquelas câmeras, eu tenho que regular a entrada dessas câmeras e de uma maneira que isso daqui fique o mais próximo possível, o mais aceitável possível. Perfeito não vai ficar. Então, a gente vai ter sempre que partir de uma configuração que atenda, pelo menos com uma menor chance de erro. Passada essa etapa de detecção, ela vai para a próxima, que é a etapa de reconhecimento, né? Como que funciona hoje? Essas 2 imagens que eu vou mostrar para vocês. Se eu identifiquei o quadradinho, detectei, eu passo para a próxima etapa, que é o reconhecimento. O segredo de todo o sucesso de um reconhecimento parte do seguinte princípio: eu ter a maior quantidade possível de fotos de uma pessoa, com uma boa nitidez nessas fotos e de várias maneiras diferentes. Por quê? Eu estou aqui agora falando com os senhores. Se eu pegar e fizer isso aqui, jogar uma iluminação no meu rosto, por algoritmo mudou. É uma outra pessoa. Então já tudo aquilo que ele já tinha de uma foto padrão, por exemplo, capturada na carteira de habilitação, já não tem mais o mesmo retorno. Para treinar esse algoritmo, para a gente fazer uma brincadeira nossa lá na sessão, a gente tirou no mínimo 25 fotos de cada integrante que estava dentro da sala, e das mais variadas formas possíveis. Olhando de frente, olhando de lado, sorrindo, com o rosto triste, com óculos, sem óculos. E cada uma dessa imagem, o algoritmo interpretou com um quadradinho desse daqui. E no fim ele juntou tudo, ele chama isso aqui de fantasma, né? E chegou na imagem da pessoa. A gente tira várias fotos de uma mesma pessoa, ela vira para o sistema uma foto só, ela faz uma espécie de média, e aí ela começa a procurar essa pessoa nas câmeras que tem hoje integradas no sistema. Hoje, e outra coisa também, ele tenta, para fazer o reconhecimento, por exemplo, tem a imagem do Bart. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Nenhuma é a imagem do Bart. Só que o que ele vai fazer? Ele vai tentar aproximar. Toda a imagem que ele teve aqui do Bart, ele vai olhar aquela... Vamos supor que isso aqui veio das câmeras, isso aqui é uma imagem minha que eu estou tentando buscar.
ele vai tentar fazer uma aproximação com cada uma dessas imagens aqui, vai pegar aquela que der o menor valor, porque significa que a pessoa ela tem mais probabilidade de ser a pessoa da minha imagem, e vai falar assim, ó, é essa aqui. Só que os senhores estão vendo que não é o Bart. Então a gente tem que aplicar uma regra de corte no algoritmo. Ó, o mínimo aceitável é valor tal. Acima desse valor você não me retorna porque eu não tenho... eu vou descartar o que a gente chama de falso positivo, que seria a falsa identificação. Qual o problema em relação a isso? Se eu tivesse uma câmera posicionada lá na entrada dessa sala e tivesse que reconhecer todo mundo que entrava nessa sala, e eu tirasse a foto de todo mundo que está aqui, de várias formas, ele provavelmente reconheceria todo mundo numa câmera bem posicionada. Agora, se eu tirasse só 3 pessoas daqui e falasse para eles assim, ó, dessa massa que está entrando, me reconhece essas 3 pessoas, ele provavelmente vai errar. Por quê? Por conta dessa regra. O Bart não está na massa de dados. Então ele vai tentar aproximar ao máximo a imagem, vai tentar acertar ao máximo a imagem. Isso daí. Por que dá certo, às vezes, o reconhecimento facial na entrada do estádio onde tem a torcida organizada? Porque a grande massa da torcida organizada veio para o lado esquerdo, veio para a massa de teste, digamos assim, né, das imagens que eu tenho. Então, eu tenho uma grande possibilidade de quem está entrando ali ser alguém daquela massa que eu estou procurando. Por isso que deu certo o caso lá de Salvador. O procurado estava na massa e a massa continha a maioria das pessoas que estão ali. É um equívoco pensar que a gente vai fazer um reconhecimento facial falando assim, ó, pega toda a massa carcerária que a gente tem hoje, coloca num reconhecimento facial e pede para ele buscar aí nas câmeras da rua. Porque a chance dela estar passando ali é mínima. Então, o que vai acontecer? Ele vai dar um monte de falso positivo. E aí eu falo como policial, né? Eu estou usando um sistema lá na viatura. Eu pesquiso um RG. Está dizendo que o cara está procurado. Não está. Aí preciso do segundo, não está. Terceiro não está. Quarto não é nem para acreditar mais no sistema. E para voltar a acreditar naquele sistema, vai ter que o sistema suar muito para voltar a acreditar nele. Para a ponta da linha, quanto mais a gente tenta jogar uma informação e essa informação não é válida, o cara não vai olhar a segunda vez. O policial na viatura não vai, é falso positivo, isso aí não vai. Por isso que para os sistemas de radares, a gente prefere não alertar uma dúvida do que jogar uma informação, às vezes, na ponta da linha de que não é. O reconhecimento facial, ele daria certo hoje se a gente tivesse toda a população do lado de cá para ser procurado do lado de lá. Então, por que na China dá certo, né? A Huawei lá, toda hora, não, olha, tá passando um chinês lá, tá dando o nome dele, tá dando CPF, tá dizendo quanto que deve no banco. Todas as partes de baixo, uma vez que você reconhece, você consegue cruzar com base de dados e trazer. É a mesma coisa que a gente conseguiria fazer hoje aqui no Brasil, né? Eu reconheci o Eduardo, o Eduardo tem um saldo no banco que é disso, ele tem tanto de pontuação na carteira, ele tem tantos veículos no nome. Aí, por ele aparecer no nomezinho dele andando na rua, exatamente os quadradinhos de embaixo. Ficaria até bom para mostrar numa apresentação de venda de sistemas, né? Essa segunda etapa. A mais difícil é a primeira. Nós não temos hoje, no Brasil, uma massa de fotos de toda a população que a gente conseguisse jogar hoje para as câmeras e ela buscar o reconhecimento facial, diferente que na China tem. Na China, beleza, ponham lá que eu monto lá em Pequim, onde for, vai ficar uma maravilha. Agora, hoje nós temos essa dificuldade. Vamos dizer assim, toda a base de CNH, ela foi disponibilizada, está na mão do Ministério da Justiça, vamos começar um reconhecimento facial na rodoviária de Brasília, na Feira dos Importados. Eu teria um sucesso se eu conseguisse posicionar uma câmera de frente para todo mundo, de uma forma que eu consiga capturar bem de frente o rosto da pessoa. Agora, se ela passar de boné, se ela passar de lado, se ela passar de uma forma ou outra forma, já não vai dar certo, mesmo que eu tenha toda a população lá. Porque eu preciso, no mínimo, umas 15 fotos das pessoas de maneira diferente de olhar
angulação diferente, sorrindo, triste, com boné, de óculos. Qual que foi nossa sugestão, né? Nós estamos falando hoje do novo documento de identificação nacional, né, o DNI. Por que na hora de tirar a foto, naquela cabine que ele está olhando, tem que ter só uma webcam lá na frente? Não poderiam ter vários do lado ali? É baixo custo, né? Eu colocaria ele no estúdio olhando para lá e teria várias câmeras do lado. Eu poderia pedir, olha, coloca um óculos, tira o óculos, olha para o lado direito, sorri, fica tal coisa. Aí eu teria de cada foto de uma pessoa, várias fotos dela já tiradas na troca do documento. Aí a gente começa a falar de reconhecimento facial com uma certa assertividade. Aí a gente consegue pegar as câmeras de um município, as câmeras hoje que a gente tem das rodoviárias, de outros pontos de captura, e começar a rodar um reconhecimento facial hoje com uma assertividade aceitável. Onde a gente quer chegar, né? Qual seria a nossa visão? Terminar isso como um alerta. Então, da mesma maneira que hoje nós temos com os radares, até deixei aberto aqui para ilustrar os senhores, né? Isso daqui é o retorno do nosso sistema de monitoramento do Brasil, lá do MJ. Acabou de passar um veículo roubado em Curitiba. A viatura de lá, mais próxima, já recebeu alerta. O centro de operações, no momento desse, vai estar jogando para, passou um veículo roubado em Curitiba, Belém, 939, próximo a Campinas. A mesma coisa da área criminal, nós queremos fazer com reconhecimento facial. Pegar aquela imagem e falar, passou um cara ouvidoado, passou procurado ali na Avenida Paulista, em frente ao número 1912, ele está com o artigo 121 aberto e está caminhando no sentido Consolação. Para a área de inteligência, quando você produz o conhecimento, você passa por algumas etapas, né? Busca de planejamento, busca de dados, análise e difusão. Nós estamos olhando para o sistema de reconhecimento facial da mesma forma que o reconhecimento de veículos. Ele passa por todas as etapas, seguindo lá o que o desembargador falou, né, hoje do trabalho, tudo, que o pessoal está com medo de perder emprego. Eu vou mais além, vou ratificar um pouco. Todas as atividades de repetição hoje, elas tendem a ser substituídas por robôs. O homem foi feito para pensar, não para executar. Então, os sistemas eles vão fazer as atividades de repetição. Eles vão olhar a pessoa, vão fazer a detecção, reconhecimento, cruzar as bases e terminar no alerta para o fator operacional. Enquanto a gente está falando aqui, já teve 3 alertas. Tudo em Curitiba. Tudo em Curitiba, isso aí. É uma cidade... Tinha um só de São Paulo. extremamente complicado para morar lá. Mas era um lugar que não tinha um sistema em funcionamento. Foi colocado de um mês para cá. A bandidagem ainda não se adaptou, né? Foram 50 veículos recuperados com flagrante em um mês para cá. E das mais diversas formas, né? Nós queremos levar o reconhecimento facial para essa forma aqui. Reconheceu, viu que a pessoa está com uma situação de furtado roubado veículo, procurada, e levar isso para o órgão policial mais próximo só para ele fazer intervenção. Seja pela rede rádio, jogando a pessoa assim, ou seja pelo smartphone, que hoje aqui em São Paulo todas as viaturas têm, e o policial a pé também tem um smartphone. Então ele está perto, ele vai receber a foto, os dados da pessoa, e vai receber exatamente o que ele tem que fazer. Ele só vai fazer a intervenção. Então a gente vai procurar abordar menos e dar mais produtividade. Esse é o retorno que a gente quer ter. Hoje o Ministério da Justiça possui vários serviços dela, né? Ele é muito grande, assim, em termos de secretaria. Nós temos a Senasp, tem a minha, que é a CEOP, de Operações Integradas, tem a do Consumidor, tem o DPEM. E, de certa forma, agora com a vinda do ministro e uma equipe muito boa, era a equipe praticamente inteira da Lava Jato, nós estamos conseguindo, na área de TI, agrupar todos aqueles sistemas que são do MJ. Então, o Infoseg ele vai ter isso, o CAD, que hoje são dos centros de operações das polícias, do PP, que são da Polícia Civil. Eles vão ter o retorno dos alertas daquelas pessoas que têm o reconhecimento facial feito e tem algum tipo de restrição, assim como os veículos também estão indo para lá. O Cinesp Cidadão, que acredito que a maioria hoje conheça aquele aplicativo, ele está indo para a versão 2 agora, os senhores vão poder cadastrar no veículo, se o veículo dos senhores for furtado ou roubado. Esse veículo ele já vai subir para os radares. Se cadastrar em um veículo, falar, meu veículo foi furtado,
5 segundos depois, esse veículo passar naquele ponto de radar ali embaixo, está integrado no Ministério da Justiça, já vai alertar para a viatura do 7º Batalhão aqui da Paulista. Hoje já está dessa forma. A próxima versão que sair do Cinesp Estadão já vem com isso. E nós estamos querendo levar o reconhecimento facial exatamente dessa forma. Passou alguém na câmera ali do MASP, uma câmera fixa, que hoje o reconhecimento facial é na câmera fixa, não é aquela câmera PTZ de patrulhamento, né? É na câmera fixa. Os senhores estão passando ali, está tendo uma manifestação em frente ao MASP. Identificou algumas pessoas ali. Por situação de procurado, já vai para o policial mais próximo ali, aquele retorno. Desculpe se eu me alonguei. Espero que tenha passado o que vocês esperavam. Muito obrigado, capitão Eduardo. É instigante mesmo o tema. Informar os senhores que passou agora um veículo furtado em Belo Horizonte, já não foi mais Curitiba. Olha aí. Né? Aposto que todos ficaram já pensando em possibilidades onde poderiam ser flagrados com uma fotografia, já ficaram assustados, né? Realmente é preocupante, dá para a gente raciocinar a partir de muitas possibilidades. Não só o que mencionei antes do Outback, da satisfação do cliente, que pode estar sendo filmado e vendo suas expressões se estão sendo bem, se ele está feliz ou não, né? Imaginem que, daqui a pouco, os alunos do professor Flávio vão poder estar sendo filmados para verificar se eles estão satisfeitos, respondendo bem à aula que eles estão ministrando. Como eu conheço bem, eu sei que o retorno vai ser positivo, naturalmente. Mas isso pode ser feito em várias situações, em vários lugares. Imaginem com um réu numa audiência sendo interrogado, e a análise pelo juiz. A possibilidade daquele cliente do Outback, ou de um outro restaurante que utilize essa ferramenta, ser barrado. Dizer, não, esta pessoa já veio aqui e teve reações de que nós não gostamos, nós não queremos atendê-lo. Sem contar as implicações possíveis em termos políticos, né? A partir de um Estado como hoje é a China, e como a gente não deseja que seja em nenhum outro lugar do mundo, né? Realmente, a tendência é substituir por robôs. Trouxe também um slide na terça-feira aqui, quando falamos sobre robôs e a tendência da substituição das pessoas por robôs no trabalho. É um slide que mencionava uma fábrica da Adidas. É uma notícia dessa semana também, de um site alemão, que dizia que a Adidas estava mudando a sua maneira de trabalhar com robôs na Europa e estava mandando para a China. Então, o tema da matéria era: os robôs chineses estão roubando os empregos dos robôs alemães. Entendeu? O negócio está mais complicado do que parece. Agradeço mais uma vez e devolvo aqui a presidência ao meu amigo Alessandro. Obrigado. Bom, eu também gostaria de agradecer as palavras do capitão Fernandes, foram muito elucidativas. Eu também gostaria de fazer o registro da presença do desembargador federal Mairan Maia, do desembargador federal Nelton dos Santos, aqui presente, que muito nos honram, bem assim como as colegas, a Raia Claire Baldresca, que adentra o ambiente nesse momento, Júlia Cavalcante, aqui presente, Emerson José do Couto, e também do delegado regional executivo, Dr. Luiz Roberto Ungarete Godoy, da Polícia Federal, que muito nos ilustra com a sua presença. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Dr. Flávio Luiz Archel para prosseguir o evento. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos aos membros da mesa. Gostaria de agradecer, em particular, ao juiz federal Alessandro de Aféria, que encampou prontamente essa ideia de fazermos um evento, primeiro sobre esse tema, que é uma variação importante do tema da inteligência artificial, que é o reconhecimento facial. E, ao mesmo tempo, comprou a ideia de fazermos com a presença de alguém que pudesse nos trazer o panorama presente dos Estados Unidos, que acabam sendo, quer queiramos ou não, uma referência para todos nós. Então, também, meu agradecimento, em particular, ao Dr. Arlan Berkeley, que aproveitou a sua estadia aqui no Brasil
para nos trazer, fazer essa exposição e nos trazer, então, informações e uma visão crítica sobre o reconhecimento facial neste momento nos Estados Unidos. Então, sem delongas, porque nosso horário é curto, eu desde logo passo, então, a palavra ao Alan. Alan, thank you very much. It's a very big pleasure to have you here. I'm very glad that we made it. Our idea was became a reality. So welcome, and the microphone is yours. Number one, thank you, and thank you all. I can't do this in Portuguese. I have tried for 6 years, and it has not been easy, and you would not appreciate it. When we talked about this program, I didn't expect Captain Fernandez to give me the opening to start talking about Homer Simpson. And while I can't really talk about Homer Simpson, I do want to comment that in the States we're doing something a little bit further than just facial recognition cameras and things. We're doing artist sketches so that if a victim of a crime there is no picture of the attacker, the criminal, but he says, let me see if I can describe him to you. And the police artist sits there and draws a picture. And he says, well, no, the eyes were a little bit closer. And so he changes the picture. And then the picture goes into the database, into the classifier, and it identifies many, many people, presumably, who could kind of match that artist sketch. And the police start working from that to identify who the criminal is. A further example of that occurred in New York 3 or 4 years ago had to do you all know the television show that we had in the States called Cheers, set in the bar, where everybody sat in the bar and told their stories? It was a very popular show for many years on television. And the star of that, the bartender, was an actor named Woody Harrelson. You may have seen him in the movies. He's been on television a great deal. He's an accomplished actor. Some victim of a crime in New York said, I don't know who it was who attacked me, but he looked like Woody Harrelson. So the New York police took a picture of Woody Harrelson from the newspaper or from somewhere and ran it through their database and came up with a whole bunch of people who looked like Woody Harrelson. They met with the victim of the crime again, and they said, well, maybe a little bit this, a little bit that, and they ran it through the database again to try to identify the person who had ostensibly committed the crime. And so we now have a system that they are using fairly extensively in the States called Celebrity Match. And if there's a victim, we don't know who committed the crime, but we turn to the victim and we say, well, who did it look like? Did it look like Woody Harrelson? Did it look like Captain Fernandez? Did it look like Alan Berkeley? And they say, well, maybe a little bit. And the next thing you know, the system is going through the classifier and attempting to identify who it might be who committed the crime. So I just add that on because Homer Simpson made me think of it this morning. We have a different problem in the States with the whole idea of facial recognition. And it's interesting to go back and think about how it developed over the past, I call it 15 years. I think it's not even that long. In 2007, there was a Harvard Law Review article that for the first time that I'm aware of did a real serious academic look at facial recognition. And it raised the question as to whether it was permissible under the U.S. Constitution to have pictures taken of people and just put into a database. And I think those of you who've ever looked at U.S. constitutional law, and I hope it's not many of you because it's endlessly confusing, know that in our Bill of Rights we have
something that's Article 4 of the Bill of Rights, which talks about, we like to call it in shorthand, your home is your castle. And what it says is the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures shall not be violated. And in order for that to be violated, the police or a prosecutor must go to court and get a warrant authorizing the search or seizure of someone's home, person, or property. Question: do I, as an American U.S. citizen, have a right in the U.S. to be left alone? Do I have a right to privacy? And there is no answer to that question. We have developed a number of approaches that say, if you take my picture and you use it for a commercial purpose, that's okay. That's not okay. You can take the picture, but you have committed a civil wrong against me by taking my picture and putting it on a box of cereal to promote the cereal. That's wrong. But suppose you take the picture of me and just put it into a database. Is that an improper search or seizure of my person, my property, and my home? The Harvard Law Review article in 2007, and for those of you who really get into this stuff, I can give you a citation to it, said that retraced the history and basically said, we don't have an answer, but it does not appear to be a civil wrong for us to take your picture and have that picture, unless it is for a commercial purpose or for some other illegal purpose. So the traditional view in 2007, when this article was written, was that in order for it to violate the Fourth Amendment of the Constitution and give me the right to privacy, there had to be a policeman or someone coming into my home or searching my records or demanding them or wiretapping my telephone. That would require going to court and getting a warrant. But there was no indication of a protection about taking my picture. Well, things have changed in the years in recent periods, and the Supreme Court has now pretty well indicated that there are other ways to look at it, and it may very well be an invasion of privacy for there to be, if there is an expectation of privacy. If I have a reasonable expectation of privacy, according to Supreme Court cases now, then taking and using my picture would violate my Fourth Amendment rights. Now, what does that really mean? What that really means is that when I am brought by the prosecutor before the judge, and the judge and the prosecutor says, he is the man, how did we find him? We saw his face in it. If that search to find my face violated my expectation of privacy, then the judge is going to say it is not admissible in evidence and it cannot be used. You better, he will say to the prosecutor, you better find another way to find your defendant. So we have that right. Now, the police can find a way around it because they can go to court at the beginning and say, we have a reasonable basis to believe that you committed the crime. And therefore, we want you, Mr. Judge, to issue a warrant that allows us to take the picture, use the picture, and make the identification. But that is the protection that a citizen gets in doing it. So that is a very quick and summary description of the current difficulty that we have in the States with this question of an expectation of privacy. And if you think it gets complicated, I can add to it, because what about the toll roads we were talking about before? Every time I go through one of those readers that
sees my car on the road, is that an invasion of privacy? No. How about using my cell phone and tracking me by cell phone towers all over the city and all over the country? Perhaps that is an invasion of privacy. The Supreme Court last year, 2018, said that the police getting the cell phone records when I drove from point A to point B, and that the handoff for the telephone would be a violation unless there was a warrant before it was issued. But the toll booth, I have no expectation of privacy when I drive through the toll booth, because I know that I am paying the money to drive on the highway. So if you think it's simple, Lord knows it's not simple. A bit of data. We currently estimate that 1/2 of the American population, U.S. population, is in a database somewhere to which some group of people have access. One of the problems that we do face as a matter of policing and criminal identification is that there are many databases in the states, so that the police department in New York may have its own database, and Google may have its own database, and Texas may have its own database, and there is no single database that's out there. But we do estimate currently that about half of the 325 million U.S. persons are in some database somewhere, which is a big database, if nothing else. We also find that the databases today include not just the pictures, but increasingly include what we call biometric data, which is eyes, fingerprints, of course, voice prints, fingerprints and handprints, palm prints that have been picked up. In some cases, health records that have been identified are all in these databases and can be used for searches of various kinds. Where does the data come from that goes into the databases? It's not just the cameras walking down the street. A very important and principal source of photos that are in databases are driving licenses, certainly passports, certainly identification cards. All of that data is pretty well collected and fed into databases for it. Then there's mugshots. If I'm doing a confession at the moment, perhaps when I was a young student at university, I got into a little bit of trouble one night, and I won't describe the trouble, but she was lovely. And I got picked up by the campus police, and they took my picture, and I was released and sent back to my room. That mugshot is in a database somewhere. And so when I drive through one of these places and they get a ticket for driving too fast or through a red light, which I did several years ago, the police will pull up my record, and there it will be, Alan Berkeley, currently aged blank, 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 and they will have my picture at age 17, arrested for doing something while I was a college student. So every mugshot that's been out there throughout someone's whole career, even if they're not a criminal, and certainly not been convicted, and maybe it was 60 years ago, is in that database and can be tracked and trained. I commented before that I drove through a red light in Arizona several years ago, and it was very late at night, and I didn't notice it. And I got a summons in the mail and a ticket, and it
to prove it was me, it had a picture from the back of my car, and then it had a picture from the front of the car, and it had a pretty good picture of me. I know that today, if I get arrested for something or picked up by the police, that shot will be in the database, and somebody will be able to say, hey, Berkeley, you're a violator. You've got a record and you're in trouble. So I know that it's there. So you step back and you say, what are the policy implications behind the very widespread use of data collection? And that's one issue. And I think that's a policy issue for governments to have. We can all sit and say that China has that, has the databases, has the pictures, and uses it as a method to track and perhaps control the population. We can say that in other places, crime is so rampant that we can possibly justify widespread facial recognition, acquisition, and recognition technology simply in order to deal with criminal issues. But we can also raise a question as to whether there ought to be, as a policy matter, rules and regulations fairly balanced to recognize the rights of the citizens and the legitimate police and governmental purposes that are there. I've been fascinated for a long time that in the U.S. we never had identity cards. And it was always kind of a point of pride that our government didn't track us. And I can remember the first time that I went to Europe, I was astounded that every French citizen carried an identity card. And I had never heard of such a thing. We had never had it in the States. We are, for all practical purposes, there today, with driving licenses having been fed into databases. In some parts of the U.S., they are including in the databases the driving licenses, not just from their state, but from other states, and indeed from other countries. In Arizona, for example, where they have issues with immigration and the border, Arizona has acquired the driving license pictures of all Honduras citizens, and they're fed into that database so they can presumably identify people in the U.S. illegally from taking their picture. So it becomes a continuing issue and a continuing concern. Well, those are kind of policy issues. How are we going to make it work? Where do we draw a line, if we draw one at all, between the legitimate rights of the citizens who have an expectation of privacy to the legitimate needs for governmental review and police protection? When we get to proceedings questions, we have a lot of questions about whether a person brought into court has a defense, can argue to the court that this recognition data should not be admissible in evidence because it is tainted, it's inaccurate, it's not good enough. Captain Fernandez talked about pixel count. That's one of the issues that they are dealing with in the States. We do not have in the U.S. at present a standard for what constitutes a sufficiently high pixel count picture to be used for facial recognition purposes and admissible in evidence in court. There's something near where I live in Washington called the National Institute of Standards and Technology, NIST. And it would be the federal government agency that would develop a standard for pixel count in facial recognition technology. It hasn't done that yet, and it's certainly not there. One of the things that we've discovered, at least there is evidence to very strongly suggest
and I don't know, Captain, if you've seen the same in Brazil, that it is facial recognition technology tends to be more accurate for white people than for black people. And that, well, there's obvious implications about admissibility for particularly for a black defendant in a court to argue to the court that, yeah, you got this picture, but facial recognition doesn't work for black people. I don't know, do you want? Vou responder em português. Ah. No microfone. O processo de... A pergunta, se eu entendi correta, é se tem uma diferença entre a captura de pessoas brancas e pessoas de cor, né? Nós não tivemos ainda uma massa de dados expressivas hoje no Brasil para confirmar se as pessoas de cor teriam uma dificuldade maior de serem identificadas em relação às pessoas brancas, né? O que envolve muito hoje é o posicionamento em relação à luz ambiente, que talvez possa ter algum tipo de impacto em relação a isso. Mas não há hoje dados que possam confirmar hoje se tem um problema maior para reconhecer pessoas negras em relação a pessoas brancas. Nós não temos hoje, cientificamente, algo que possa provar nesse sentido para esse tipo de problemas. Se me permite, recebi de um colega, que está aqui na plateia, há pouco uma notícia que saiu hoje na Folha de São Paulo, mencionando sobre o relatório do Observatório de Segurança, da Rede de Observatórios de Segurança, em que o grupo que compõe universidades e instituições não governamentais diz aqui a notícia que 90% das pessoas presas por reconhecimento facial neste ano no país são negras. E é uma crítica à efetividade desse sistema. É uma notícia, não sei com detalhes se está correto ou não, mas é a notícia que saiu hoje. Interesting. And Alan, if I permit, can you talk us about that situation, that very embarrassing situation in which a black woman was confused with, do you know the story? No. No? Yes, she was confused. It's very embarrassing, very, very embarrassing. So, was confused with an animal. Ah. Yes, that's very embarrassing, and she was black. Well, so the point being, there are issues with just how good the technology is across the board and for all classes and colors, sexes, and animals, I guess. There are a few other issues that typically come up in court when a judge must consider the admissibility of the evidence. And they're similar to the ones that I raised, which are, do the police in all of these separate jurisdictions know what they're doing? Do they operate the equipment correctly? Is the equipment of a standard nature, or is it of different manufacturers? One interesting thing is, I think I counted up 6 different manufacturers in the U.S. who are selling data recognition technology to police departments and to private companies for their own use and for the stores and for the shopping and presumably for the churches someday. And the technology those 6 or 7 companies use is different. It's not all the same technology, and it's not all the same recognition technology that's there. In the few minutes that I have left, I want to mention very briefly where we are from a regulatory perspective in the States, because it's very odd. We have, 50 states, a couple of other jurisdictions, and some of those states, about a half a dozen of them, have adopted laws dealing with privacy of employee data. We have no federal law that deals with facial recognition other than the Constitution that I mentioned in terms of searches and seizures. But from a corporate perspective,
companies and to some degree the manufacturers of the equipment and those who maintain the databases do have an obligation under state law in 5 or 6 or 7 states to maintain the confidentiality of that data. The U.S. Congress seems to be occupied these days by other matters that it regards as more serious, and has yet to act on various proposals that have been placed before the Congress that deal with data privacy from corporate and companies, but not necessarily facial recognition technology. One of the states, in order to put some strength behind its law, the state of Illinois, where Chicago is, added to its privacy statute something that we call a qui tam provision. Qui tam is Latin based on our old ancient legal system, which says it gives the right of the people to act for the state. So it's something like a whistleblower. So if I'm acting under the Illinois law, it's the only law like this at present. If I'm acting under the Illinois law and my personal data is somehow disclosed publicly, personal data like my picture, not only can the state of Illinois bring an action, bring a lawsuit, and fine the company that's involved, that releases the data, and even have a more serious fine if there's some showing of harm. But because of qui tam and whistleblower, I could personally bring a case against whoever disclosed the data, disclosed my picture, and seek damages. So who discloses pictures broadly like that? How about Facebook? So Illinois has this law, and Facebook has all kinds of pictures on Facebook, and many, many people, and it certainly hasn't asked their permission, and it certainly violates somewhere the privacy provisions that I have under Illinois law. And the qui tam provision, the whistleblower provision, allows me as a person to bring an action for the damage that's been caused to me, or even just for the violation, even if there's no showing of damage. That's pretty good. Facebook is currently defending a lawsuit brought as, of course, a class action for all of those people in California, because you can do that, and the damages asserted are $30 billion, and the lawsuit is so far moving ahead, although Facebook is trying to avoid it and is taking appeals, all of which have been sustained so far. And Facebook is looking at a $30 billion deal for violating an Illinois statute that says you just can't take my pictures and put them up on Facebook just because you have access to them. So it may well be that if this catches on in any of the other U.S. jurisdictions, we will finally, frankly, because it's so draconian, we'll probably wind up getting Congress to do something to make sense of it all. But we are currently looking at a lawsuit that has real merit and real teeth against Facebook for $30 billion, and they're busy defending it. That raises one other question that I wanted to just mention, and that is, what about insurance? Can a company that's required to maintain privacy buy insurance to protect itself against a breach or a violation, an inadvertent violation, if not an intentional violation? And the answer to that is maybe it's covered by existing policies. It's not clear. There have been very, very few cases thus far, but it is certainly something that is coming, and a whole new world of insurance coverage litigation to protect against those kinds of violations.
What I found particularly interesting is that some of the lawsuits that have been successful so far, and where insurance has come into play, have been against those 6 or 7 manufacturers and sales companies who were developing, selling, and maintaining the facial recognition database technology for police departments and private companies. Let me just tell you that I put together some materials on this, including quotes from the Constitution, and some articles about legislation, which you're welcome to, and we can make additional ones. Let me also mention that in this packet, there is a first page of a study done by Georgetown University in Washington, the law school, called the Perpetual Lineup, which reviews a lot of data and is updated with some regularity, and is something that you might be interested in, because it does make a lot of these issues and a lot more of them of some interest. And there is a view that we need controls on it and regulation, and there's a proposal for legislation and some interesting data, and it's worth looking at, and it's on the web, and you can pull it down, and the citation is right on the first page. So thank you all. Thank you very much, Alan. It was a brilliant exposition, and eu não sei se nós temos tempo para eventuais perguntas. Eu acredito que seria melhor tenho que deixar para depois por e-mail, para a gente poder ir Talvez. mais diretamente. Eu queria. I'm sorry, Alan, I didn't read your resume, so eu não acabei que presidente de mesa, mas imprestável, né? Acabei não fazendo a apresentação do Dr. Alan, mas enfim, acho que a fala dele é representativa e o conteúdo que ele expôs falam mais e são mais eloquentes do que qualquer currículo que pudesse ser exibido. Então, tendo em vista o adiantar da hora, acho que suspendemos os trabalhos para o coffee break e retomamos em seguida. Muito obrigado. Tá certo. Bom, então, nós vamos retomar na segunda parte da exposição, com a exposição do professor Gustavo Badaró, que já se faz presente aqui no ambiente, uma honra tê-lo conosco novamente. E também gostaria de registrar a presença do nosso colega Etienne Martins, juiz federal de Guarulhos, Dr. Marcelo Guerra, também juiz federal aqui em São Paulo. E, sem delongas, vamos fazer um breve intervalo e depois retomamos. Congrats. Okay. Yeah, okay, very funny, very interesting.